uma taxa que não atinge os 2 necessários para manter a população. Claro, eles não são o único país enfrentando taxas de natalidade em declínio, mas isso geralmente é um problema que apenas... Bem-vindo a mais um dos meus vídeos aleatórios de curiosidades culturais do mundo. Se você já enjoou daqueles vídeos de 2 carinhas construindo piscinas com as mãos, e quer aprender algo mais valioso sobre culturas globais, então você tá no lugar certo. Vamos começar com o estado parcialmente reconhecido do Saara Ocidental, uma antiga colônia da Espanha, que pode ser considerado o único país árabe com o espanhol como língua oficial. O Saara Ocidental é considerado por muitos como a última colônia da África, porque é o último estado colonial africano que ainda não alcançou a independência, devido à reivindicação e ocupação pelo Marrocos. Falando em Saara, a Mauritânia, um país islâmico situado no noroeste da África, ainda mantém a escravidão como uma prática cultural. Não, você não ouviu errado. Ao contrário do que é ensinado nas escolas e publicado nos jornais, o Brasil não foi o último país a abolir a escravidão, sendo a Mauritânia o último país a assumir esse posto. Há uma zona neutra de 69 km² entre Benin e Burkina Faso. A área era um território disputado entre os 2 países, mas eles decidiram resolver o problema pacificamente em 2008, removendo todos os símbolos de soberania e as respectivas forças militares. Mas, infelizmente, um buraco deixado pelas forças de segurança permitiu que grupos afiliados ao Al-Qaeda entrassem e operassem minas de ouro, então Benin enviou seu exército de volta em 2023. O artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte afirma que um ataque armado contra um ou mais países membros na Europa ou na América do Norte deve ser considerado um ataque contra todos eles, mas só cobre os territórios dos Estados-membros na Europa, América do Norte, Turquia e ilhas no Atlântico, ao norte do Trópico de Câncer. Isso significa que um ataque ao estado americano do Havaí e às cidades espanholas no norte da África não desencadearia uma resposta dos Estados-membros. O artigo 5º também não poderia ter sido invocado pelo Reino Unido, quando a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas. Existe uma cidade portuária na costa norte da Jamaica que é conhecida como Ocho Rios, que significa 8 rios. O que é um pouco enganador, já que não há realmente 8 rios na região. A 16 quilômetros a leste de Ocho Rios, ficava a casa de Ian Fleming, o autor de James Bond. A Jamaica nomeou um aeroporto em sua homenagem. O país insular micronesiano de Kiribati fez algumas escolhas interessantes de nomes de lugares. Londres ganhou seu nome de um padre francês que arrendou a ilha da Grã-Bretanha entre 1917 e 1939. Ele escolheu o nome para homenagear os laços britânicos da ilha. Paris foi nomeada pelo mesmo cara, porque ele tinha uma casa em Paris. Polônia foi dado em homenagem a um mecânico polonês que melhorou o sistema de irrigação da plantação de coco da ilha. Banana foi nomeada por soldados americanos estacionados na ilha em 1962, enquanto testavam bombas nucleares, mas ninguém sabe por que a vila foi batizada assim. Alguns dos sobrenomes populares mais legais que se tem notícia são os sobrenomes turcos. O 20º sobrenome mais popular significa relâmpago. O 18º é lobo. O 11º é leão. O 13º é espada. O 12º é falcão. O 7º é raio. O 5º é aço. O 2º é rocha. E o sobrenome mais popular na Turquia se traduz aproximadamente para invencível ou valente. Mais de 1 milhão de pessoas têm esse sobrenome, incluindo o atual vice-presidente. Não há sobrenomes comuns tailandeses. A lei tailandesa não permite que ninguém crie um sobrenome que já exista. Só uma família pode criar um determinado sobrenome, e 2 pessoas com o mesmo sobrenome devem ser parentes. Outro fato interessante sobre a Tailândia é que chamar bebês de feios não é falta de educação. Essa prática está enraizada na crença de que elogiar demais um bebê pode atrair a atenção de espíritos malignos invejosos que poderiam prejudicar a criança. A terceira língua mais falada na América do Sul, com quase 8 milhões de falantes, é o Quechua.
Essa era a língua do Império Inca, e hoje é falada em vários dialetos nas montanhas dos Andes. No entanto, o Quichua pode ser melhor descrito como uma família de línguas. O português está em primeiro lugar como a língua mais falada no hemisfério sul. Nas Filipinas, há uma língua crioula espanhola chamada chavacano. Um censo de 2022 contou 106 mil lares que falam a língua. A bandeira das Filipinas é essencialmente invertida durante tempos de guerra, com a faixa vermelha no topo e a azul na parte inferior. Pode haver milhões de pessoas a mais vivendo em Papua Nova Guiné do que os números oficiais sugerem. Em 2022, a própria estimativa oficial de Papua Nova Guiné era de 11,7 milhões, com uma margem de erro de 3%. Mas um relatório das Nações Unidas foi vazado, estimando que a população do país estava em torno de 17 milhões. A ampla gama de estimativas se deve em grande parte ao terreno acidentado do país. Pequenas comunidades estão espalhadas por montanhas, florestas densas e ilhas sem infraestrutura, fazendo com que o custo de chegar às aldeias remotas seja extremamente alto. Também são necessários tradutores para as mais de 800 línguas faladas, dificultando ainda mais o trabalho de contagem. Como é comum em muitas áreas rurais ao redor do mundo, há uma desconfiança maior com as autoridades governamentais em algumas regiões, levando à relutância em participar de iniciativas lideradas pelo governo. As estimativas podem ser mais precisas quando um novo censo for realizado. O último foi completado em 2011. Antes de continuar com os próximos fatos, vou te dar uma dica rápida. Se você está procurando emprego, é fotógrafo ou motorista de aplicativo, e está procurando uma forma de ganhar uma grana, eu tenho um e-book que pode te ajudar. Nele, eu mostro como trabalhar como fotógrafo de corrida de rua e ganhar dinheiro com isso, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Vou te ensinar desde a escolha do equipamento certo, até como editar suas fotos e vender nas principais plataformas. É um guia completo, feito para quem está começando e quer transformar um hobby em uma nova fonte de renda. Se interessou? O link está na descrição. Agora bora voltar pro vídeo. Israel tem mais bebês por mulher do que qualquer país desenvolvido no mundo. Isso contraria completamente a ideia de que à medida que os países se desenvolvem, suas taxas de fertilidade caem. Há várias razões para a alta taxa. Para começar, a tradição judaica valoriza muito a família e incentiva famílias grandes. O governo reflete esses valores dando incentivos em dinheiro por cada filho, e oferece tratamentos de fertilidade até os 2 primeiros filhos. Também há um sentimento entre os judeus israelenses de que eles têm o dever de repovoar sua população pré-holocausto. A população global de judeus ainda é menor do que era antes do início da Segunda Guerra Mundial, 15 milhões de pessoas em comparação com 16,5 milhões em 1939. Judeus mais religiosos costumam ter mais filhos que os seculares, mas até mesmo este grupo estão tendo filhos acima do nível de reposição. Segundo as Nações Unidas, a mulher média norte-coreana tem um filho ao longo de sua vida, uma taxa que não atinge os 2 necessários para manter a população. Claro, eles não são o único país enfrentando taxas de natalidade em declínio, mas isso geralmente é um problema que apenas países desenvolvidos enfrentam, e a Coreia do Norte é um dos países mais pobres. A baixa taxa de fertilidade tem sido atribuída a várias causas, dentre elas, uma alta taxa de mulheres na força de trabalho e a disponibilidade de contraceptivos desde os anos 70. Mesmo tendo uma taxa baixa de mortalidade materna e um menor índice de gravidez na adolescência, poucas mulheres norte-coreanas podem se dar ao luxo de ter filhos. Tem mais de 20 vulcões extintos na costa de Massachusetts, chamados de Montes Submersos da Nova Inglaterra. Eles se formaram entre 103 e 83 milhões de anos atrás, também chamado de hotspot da Nova Inglaterra, ou grande hotspot de meteoros. Antes de criar esses vulcões, esse hotspot formou as Montanhas Brancas. Entre elas, o Monte Washington segura o recorde de maior velocidade do vento que não está associada a nenhum tornado ou furacão, de 371 km por hora. Há 110 milhões de anos atrás existiu uma ilha neste local que era quase tão grande quanto a Islândia.
Em 2022, o Serviço Nacional de Pesca Marinha dos Estados Unidos publicou vídeos mostrando um ambiente exuberante de recifes de corais na cadeia de montanhas marinhas de Bersemount. As Ilhas Faroé, um território autônomo da Dinamarca, têm uma peculiaridade única. Em 2021, eles fecharam as ilhas para turistas por um fim de semana inteiro. Durante esse tempo, o governo permitiu que voluntários de outros países viessem ajudar em projetos de conservação e infraestrutura em troca de comida e hospedagem. O evento foi tão bem sucedido que eles repetiram a iniciativa nos anos seguintes. As Faroés são um dos poucos lugares do mundo onde a caça de baleias ainda é permitida, uma prática que remonta a séculos. Nas Maldivas, existe uma ilha artificial chamada Ulu Malé. A ilha foi construída em 2004 para aliviar a superlotação na capital Malé. Ela é planejada para abrigar até 240 mil pessoas e já está começando a receber novos moradores. As Maldivas são um dos países mais baixos do mundo, com uma média de apenas 1,5 metro acima do nível do mar. A Groenlândia é a maior ilha do mundo que não é um continente, mas é uma das menos densamente povoadas, com cerca de 56 mil habitantes. Mais de 80% da Groenlândia é coberta por gelo, e a camada de gelo da Groenlândia é a segunda maior do mundo, depois da Antártida. Mesmo com tanto gelo, a Groenlândia é tecnicamente parte do continente norte-americano, mas, politicamente, é um território autônomo da Dinamarca. A Etiópia tem um calendário próprio que está aproximadamente 7 anos atrás do calendário gregoriano. Isso significa que você estaria assistindo esse vídeo em 2017 se estivesse na Etiópia. O calendário etíope é baseado no calendário copta, que segue um ciclo de 13 meses. 12 desses meses têm 30 dias, e o último mês, chamado Pagumi, tem 5 ou 6 dias, dependendo se for ano bissexto. Por causa desse calendário, o Ano Novo Etíope cai em setembro, em vez de 1º de janeiro. Na Islândia, a energia geotérmica é uma fonte de energia renovável muito importante. Devido à abundante atividade vulcânica, quase toda a eletricidade do país é gerada a partir de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica e geotérmica. As águas termais naturais da Islândia também são uma atração turística popular. A Lagoa Azul, um spa geotérmico perto de Reykjavik, é um dos destinos mais visitados do país. A energia geotérmica também é usada para aquecer praticamente todas as casas na Islândia. A cidade de La Paz, na Bolívia, é a capital administrativa mais alta do mundo, situada a cerca de 3.650 metros acima do nível do mar. Por causa de sua elevada altitude, La Paz tem um clima mais frio do que outras cidades sul-americanas na mesma latitude. Além disso, o ar rarefeito em La Paz significa que os visitantes muitas vezes precisam de um tempo para se aclimatar e evitar a doença de altitude. La Paz possui outras curiosidades, fatos e mistérios, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe nos comentários quais fatos você achou mais interessantes, ou simplesmente comente "Tamo junto". Até a próxima!